tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a psicologia do esporte, que é uma área que vem crescendo, né? Uma área relativamente nova aí como campo de atuação para psicologia. E aí, como uma área que vem crescendo, inclusive, coisas novas vêm surgindo cada dia. E uma dessas novas áreas, né, uma dessas subdivisões dentro da psicologia do esporte é a psicologia dos e-sports, né, ou os esportes eletrônicos. E essa é uma área bastante interessante, né, da gente pensar, que é uma área em que muitas das estratégias, das intervenções do profissional de psicologia ainda estão sendo desenvolvidas, né, conforme os próprios esportes vêm se desenvolvendo, né, as intervenções do profissional de psicologia também vêm sendo desenvolvidas quase que ao mesmo tempo. Inclusive, se a gente pensar que os esportes eletrônicos até pouco tempo nem eram considerados, né, como uma modalidade esportiva, e hoje é uma das áreas que mais crescem, né, dentro da indústria do entretenimento, da indústria como um todo, né, e é uma área que vem recebendo cada vez mais atenção das grandes empresas, né, atenção de investimentos, e é uma área que vem, né, cada vez mais chamando a atenção aí no mundo, né. E é uma área muito interessante, né, muito legal, porque os próprios esportes eles se subdividem, né, em diferentes modalidades, né. Então a gente tem modalidades de tiro, modalidades de estratégia, né, e tem esportes coletivos, esportes individuais, e para todos os gostos, né, para todas as, inclusive com plataformas, né, diferentes. Então hoje a gente tem jogadores que são de console, de computador, de celular, e todas essas mudanças também impactam nas estratégias e nas intervenções dentro do campo da psicologia, né? Que cada modalidade, cada campo de trabalho demanda coisas diferentes, né? Se a gente pensar as formas de intervenção que são, né, o trabalho em grupo, né, as relações de grupo dentro do esporte, a questão da motivação, a questão da concentração, do controle do estresse, né, do foco, comunicação, que são denominadores comuns, né, de uma maneira geral em todas as modalidades esportivas, inclusive nos esportes, mas cada um, né, desses aspectos ele vai se diferenciando entre cada uma dessas modalidades. Então talvez um jogo de tiro demande uma questão de concentração ou uma velocidade de tomada de decisão diferente talvez de uma modalidade mais estratégica, que talvez a concentração seja mais importante, o foco, né, às vezes a velocidade de raciocínio, né, e são todas questões que são desenvolvidas durante esse treino psicológico, né, e aí acabam demandando diferentes ferramentas e diferentes conhecimentos desse profissional de psicologia. Além disso, né, os esportes eletrônicos eles têm algumas particularidades que muitas vezes o esporte tradicional ele não tem, né, como por exemplo a possibilidade de você disputar as competições de maneira remota, né? Então a gente vê muito hoje o atleta de esporte que faz parte de um time, né, de uma equipe, mas a rotina de treinos dele, ele faz da casa dele, do computador dele ou do celular dele. E às vezes as próprias competições ele faz da casa dele, né? Então isso é uma particularidade que também demanda novos conhecimentos, né? E outras questões da área da psicologia que às vezes a gente não tinha muito, né, essa dimensão quando a gente estava pensando nos esportes tradicionais, que a gente está lá num centro de treinamento, as disputas acontecem num estádio, num ginásio, né, num centro de treinamento mesmo, de competição. E uma outra questão que também é bastante interessante aí dos esportes eletrônicos, né, são os modelos de trabalho, né, que hoje, se a gente pensar, existem, né, 3 grandes modelos, né,
o modelo que o atleta treina e disputa as competições, né, dentro da casa dele, né, se a gente pensar, né, que o espaço de trabalho dele acaba se confundindo, né, às vezes até com a própria casa, né. Tem um outro modelo que o pessoal chama de gaming house, né, que é a casa de jogos, né. Então é uma mistura de moradia com centro de treinamento, né. Então aí aquele atleta que passa 24 horas por dia, né, imerso naquele ambiente que ele treina, que ele disputa e também com a convivência com os companheiros de equipe dele. E aí tem também o modelo de gaming office, né, que seria o escritório de jogos, que acaba sendo mais ou menos como um centro de treinamento tradicional. Então o atleta mora na sua casa e aí ele se desloca até esse centro de treinamento, como se um atleta, né, de futebol, de vôlei, ele vai até o clube para poder treinar, e às vezes, né, por ser uma modalidade eletrônica, né, esse gaming office às vezes acaba sendo até o espaço em que ele disputa as competições, né, e é muito interessante também porque demanda, né, às vezes intervenções que fogem um pouquinho daquelas coisas mais tradicionais, que envolvem essa questão da convivência, do trabalhar o grupo, né, e vão demandando, né, novos conhecimentos a cada momento, né, e criam-se questões diferentes até, se a gente for pensar nos conhecimentos que esse profissional de psicologia precisa ter, né? Então, são conhecimentos e são técnicas que às vezes fogem um pouco aquilo que é dentro, né, que seria próprio da psicologia esportiva, mas que são muito importantes e fundamentais aí para um bom desempenho dos atletas nas rotinas de treinamento, nas rotinas de competição. Bom, eu acho que de maneira geral é isso, né, que falar bem rapidamente do que é a psicologia do esporte eletrônico. É uma área aí que está em constante crescimento, em constante evolução, né? É uma área muito nova e que tende a crescer cada vez mais, né? E inclusive abrir cada vez mais portas aí para o profissional de psicologia.